Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Pais e Filhos. Uma live a toque de caixa. Acho que quem acompanhou aqui de manhã nosso Instagram viu que a gente subiu aí uma mensagem que teria uma live hoje de um assunto que estão falando muito. Tá rolando muitas dúvidas, muitas questões, opiniões e enfim. Mais uma vez a gente vai fazer uma live que não é conclusiva para você, mas que pode te mostrar caminhos e a refletir na criação dos filhos, principalmente com tantas questões e desafios que podem surgir sem você prever, né, gente? Essa é a vida. A vida é feita de imprevistos, de coisas que surgem que a gente acha que nem vai impactar e de repente quando você vê esse assunto tá dentro da sua casa. Eu tô falando do quê? Eu tô falando da série da Netflix, que está em primeiro lugar em todo o mundo, que foi até um recorde, uma série coreana que chama Round Six. E é uma série que ela ficou em primeiro lugar e a Netflix deixa muito claro lá quando você entra que a classificação é acima de 16 anos. Mas por algum motivo, esse assunto e essa série, além de ficar entre os assuntos mais comentados entre os amigos, pais, mães, famílias, enfim, chegou também na roda de crianças e adolescentes. E agora? Como lidar? Tinham pais até que nunca nem tinham assistido, nunca nem tinham ouvido falar e de repente tiveram que ir lá assistir um episódio. O que é isso aqui que estão falando? Enfim, aquelas questões que a gente sabe. Não é a primeira vez que a gente abre lives para falar de novidades e notícias quentes, de coisas que estão interferindo mesmo em como lidar e deixando todo mundo muito angustiado. Tem pais preocupados e não saber o que fazer. Por isso, ontem à noite surgiu essa ideia. A gente vai fazer uma matéria no site também, mas surgiu essa ideia da gente poder conversar aqui ao vivo sobre isso e dar uma acalmada em todo mundo, botar o pé no chão, porque a série Round Six existe na Netflix, tá? É uma série que aqui no Google, quando eu até joguei aqui no meu computador no Google, quando aparece o Round Six, os usuários do Google dizem que 96% gostaram desse programa. Claro, pessoas adultas, né? A gente sabe, não são crianças que estão avaliando isso daqui, mas acredito eu. Mas chegou na roda das crianças e adolescentes e isso tá assustando todo mundo em como lidar com isso, né? Então, eu vou fazer uma conversa hoje com pais, parceiros nossos aqui, que é o Beto Bigatti e a Fefa do Promovida Mãe. Eles vão estar aqui comigo porque foram dois dos muitos comentários e posts que eu vi aí nas redes sociais sobre Round Six de pais falando sobre isso. Então o Beto vai estar aqui agora comigo, conversando, e a Fefa. Além disso, eles vão colocar como que chegou dentro de casa e como que eles estão lidando, né? Se eles estão saindo pirando. E também, para embasar e dar caminhos pra gente, e acho que pra você também, a gente vai trazer a Thaís e a Roberta Bento do SOS Educação, que são educadoras. E como os assuntos também estão fazendo parte da escola, até tem uma matéria de uma carta, né, de uma escola do Rio de Janeiro que chegou a viralizar nas redes sociais por causa, alertando os pais da série. Então a gente traz a Thaís e a Roberta Bento para saber, e aí, como é que faz, como é que lida? Tá na escola também esse assunto. E a psicóloga Vanessa Ábido, que é a nossa embaixadora, que vai ajudar também a gente a colocar o pé no chão desse assunto. Vamos ver se alguém já chegou aqui comigo. Então vem chegando. Vou colocar primeiro o Beto, que já tá aqui em primeiro, ó, enviei a Beto. Vamos lá. Tô botando aqui o Beto. Oi, Beto! Oiê, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Com Show! fome, mas feliz de estar aqui. Beto, ontem era 11 horas da noite, eu preciso fazer uma live. Beto, pode 11? Posso? Não, tem que ser meio-dia, porque eu tava casando a agenda de todo mundo. Sim, não, mas ótimo. Mas na hora do almoço? Não, já aprontei tudo, até já postei, já aprontei o almoço, tá servido, eles estão lá almoçando, eu tô aqui, maior prazer. Ai, Beto, obrigada, viu? A gente tem que falar desse assunto, eu acho muito importante. Desculpa fazer você fazer a dieta forçada aí do jejum. Tô precisando, Andrés, fica tranquila. Eu vou botar agora aqui a Thaís e a Roberta. Oiê!
Oiê! Tudo Oi! bom? Olha que pertinho que eu tô delas aqui. Oh, olha como eu tô grande. Olha, Olha mas que olha, medo. a Olha, gente uma vai coisa meio ter... round six isso, hein? Ó, Total. ó, meninas também, Thaís e Roberta, quero muito agradecer a Toque de Caixa, vocês conseguirem esse horário também na agenda de vocês. Mas acho que não tinha como vocês não estarem nessa live, porque no último bafão que deu nas redes sociais, que foi a Momo, que eu lembro muito bem, foi uma das últimas, a gente também conversou e botou todo mundo pé no chão. Eu acho fundamental, porque tá começando aquele extremismo, como lidar, ou você tem que ter uma opinião, ou tem que ter outra, enfim. Deixa eu ver se já chegou mais alguém aqui. A Vanessa tá aqui. A Fefa do Promovida Mãe, ela Tá vai aí entrar também já a já. Fefa. Depois a gente libera o Beto e coloca a Fefa, porque o Instagram ainda não suporta o nosso squad. Tá. Vamos lá. Oi, Vanessa. Oi, meus amores, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem. Chamou, eu vim. Obrigada, viu, por conseguir falar com a gente. Olha só, eu estava dando uma introdução aqui, que Round Six é essa série da Netflix, que eu até falei aqui no Google, a avaliação dos usuários do Google é de 96% que gostaram. É muito alta, essas curtidas são altas. E a Netflix deixa bem claro que a classificação é de 16 anos. Mas por algum motivo, a série que explodiu no mundo inteiro, que já é uma das coisas, porque virou um assunto, todo mundo falou, então imagina que em qualquer roda, com criança ou não, todo mundo falando essa palavra Round Six, né? Chegaram aí nas crianças e adolescentes, nos grupos entre eles, na escola, tá falando sobre isso. Aí uma escola no Rio de Janeiro até viralizou essa carta que eles mandaram para os pais alertando sobre a série. Aí o Beto Bigatti, que próximo a nós, fez uma publicação ontem e a gente viu que começou a reverberar muito essa publicação. E o Beto até conversou comigo. E aí eu falei, cara, vamos já então abrir essa conversa. Quem sabe para até finalizar ou saber lidar com mais leveza e também baixar um pouco a bola dos caras também, né? Entre as crianças e adolescentes. E a Fefa, que já entra aí, a gente libera o Beto e a Fefa entra para dar o depoimento dela também, porque na casa dela também chegou e ela tá surtando lá. Mas tudo bem. Então, aí o que eu queria começar a falar é... Primeiro, antes de tudo, Beto, você já tinha escutado falar dessa série antes dos seus filhos? Então, eu comecei a escutar, a ver, sabe quando tu entra no Netflix e fica aquelas sugestões, e aí essa tava. E de cara, assim, não me interessou muito, porque eu não entendi bem o que que era, vi a imagem e não me interessou. Só que aí, sabe quando tu deixa o Netflix ali esperando, vai fazer outra coisa? Nisso, meu caçula, de 8 anos, disse assim, papai, tu vai ver Round Six? E eu disse, opa, como assim? Tu conhece? Ele, sim. E aí ele me citou o nome de 2 ou 3 YouTubers que ele assiste. Os fulanos falam direto, a gente tá jogando no Roblox. Que o Roblox, para quem não sabe, é uma plataforma de games, né? Onde tem uma série de games e toda essa criançada tá lá no Roblox jogando. Eu disse, tá, mas e o que que é? E aí o meu filho de 8 anos disse assim, ah, morrem umas pessoas. Assim, até aí, né, Andressa, assim, a gente não pode também ser hipócrita. Claro, essa série é muito perturbadora e a gente vai falar muito sobre isso. Mas as crianças estão jogando jogos muito violentos, assim, num universo tipo esse, que é o Roblox, que é uma plataforma só para crianças. Então, por exemplo, ali tem jogos baseados no Round Six, e foi aí que o Stefano ficou sabendo. São jogos que não aparece, assim, sangue, não aparece a coisa bruta e cruel como aparece na série que choca, né? Mas aparece as pessoas se desintegrando, as pessoas morrendo, no mesmo estilo dos jogos da série. Bom, aí eu fui assistir, porque eu não tinha visto ainda. Quando eu assisti o primeiro episódio, e o Stefano, de 8 anos, louco para assistir, eu disse, não, cara, peraí, é 16. A gente tem um critério aqui em casa que com 12 anos a gente avalia se ele pode ou não. 16 a gente entendeu que não era para ele. De qualquer forma, disse, o pai vai ver, depois eu te digo. Bom, né? Não precisou ver mais de 30 minutos do primeiro Você deixou ele episódio. com mais vontade ainda. Olha, eu vou ver, mas depois eu te... Mas é que a gente faz assim, né, Andressa? Porque às vezes a gente libera um filme de 12 anos para ele, contextualizando, vendo meio junto, né? Mas 16 seria meio inédito. De qualquer forma, a gente começou a ver ali meia hora de episódio. E primeiro que tu
apesar de ser um roteiro super bem construído e vejo muitas qualidades na série para um adulto, né? Mas enfim, e aí eu disse, não, bah, não tem como. Gente, eu tô caindo, ô, Beto? Tá acontecendo alguma Eu coisa acho no que é o Instagram? Acho que é o Beto. Tá. Tadinho. Bom, se cair, eu vou subindo, tá, gente? O Instagram ele derruba a live e volta. Eu vou entrando de novo. Depois eu subo as séries no feed. Vamos ver. O Beto acho que caiu. Mas a gente tá conectado aí pra vocês, né? O Voltou. Beto que tá rodando. Travar. Voltou? Voltou, Dê. Ele deve ter pedido. Ai, gozado, gente. Peraí. Tudo bem, não tem problema não. Eu vejo as meninas e vejo a Andressa. Também. Mas ele mandou. Mas Ai, acho que agora eu Sim, botei. fui eu que caí e Olha já lá. voltei. Aí tá mudando a posição. Tá, voltei. E aí, então, o Stefano trouxe isso, trouxe no dia seguinte, ele disse, mas o fulano e o Beltrano assistem, que são coleguinhas de 8 anos, né? Se não, Tabato não pode assistir. Aí, eu comecei a ver mais gente comentando, assim, no grupo dos pais, o fulaninho a gente deixou ele ver porque a gente viu junto, e aquilo foi me preocupando, me chocando, assim. De novo, sem puritanismo nem nada, mas assim, na minha concepção, isso não é para uma criança. E aí, então, eu fiz a postagem ontem, e aí, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, me caiu os butiá do bolso, ou seja, eu fiquei muito perplexo, porque relatos de crianças de 6 anos de idade assistindo essa série. Então, assim, uma mãe escreveu o seguinte, mas também não te engana, ele não vai sair matando ninguém na rua. Óbvio que não. E que depois é óbvio que a Roberta, a Thaís e a Vanessa vão poder falar com mais propriedade sobre isso. É óbvio que meu filho não vai sair matando ninguém por causa da série. Mas eu não posso conceber que aos 6 anos de idade meu filho vai assistir cenas como essa, que eu aos 46 fico chocado, já com discernimento, com anos de terapia, e mesmo assim, em alguns momentos eu tenho que parar. A minha esposa não conseguiu assistir, Andressa. A Lu não conseguiu. Eu confesso que eu vi, parecia meio que a fantástica fábrica de chocolate, assim, na capa. Isso. Aí eu falei, tá em primeiro, vou ver. Aí minha irmã tava comigo, a gente começou a assistir super tarde da noite. Quando começa aquele pá, eu olhei pra ela e falei, mas que série é essa, gente? Volta lá, vamos ler a sinopse. Então, aí ontem, então assim, muitos relatos ontem na minha postagem e no direct de crianças muito pequenas, e aí alguns com a... Mas eu gostei como adulta. É isso. Sim, eu falar. também. Eu também tô gostando. Eu gostei da série. Me chocou. Me deixou perturbado, fiquei com insônia. Mas depois, hoje já passou, eu tô tirando até de tipo assim, acho meio engraçado algumas coisas que eu acho fantasioso, né? Sim, mas é eu sei que aquilo. tem algumas questões da vida. Mas então, né? E a crítica ao capitalismo, tudo isso que o pessoal tá falando, eu acho super bacana. Mas a nossa discussão aqui é a criança da primeira infância vendo aquilo. E aí eu também, depois eu quero ouvir as gurias, assim. E não, vamos deixar fica tranquilo que elas vão falar. Esse argumento de que, não, ele tem 8 anos, mas assistiu comigo e eu orientei. Eu não consigo, assim. Claro, cada família sabe da maturidade do seu filho, dos vínculos e das relações. Quem sou eu aqui para discutir? Aqui em casa a gente faz assim, o meu de 8 não pode, tá proibido, porque, né? E não é que tá proibido sem discussão, tá proibido com contextualização. Olha, Stefano, é muito brutal. O papai ficou muito chocado quando viu. E aí ele pergunta, querido, mas tem sangue, tem palavrão? Porque isso para ele são critérios para ele não poder ver. Eu assim, sim, tem um sangue muito forte e palavrões muito fortes. É o que eu pude explicar para ele. O meu de 15, que faz 16 agora semana que vem, assistiu toda ela. E ele começou a assistir sem a gente saber. E aí, quando eu comecei a assistir, eu disse, preciso conversar com o Gianluca, né? Para entender, porque assim, me parece que um adolescente que esteja um pouco vulnerável, de novo, gente, não vai sair matando ninguém. Mas aquilo ali pode repercutir de uma forma muito densa, muito pesada, né, para ele. Com certeza. Então, e aqui tá chegando muito comentário, gente, que a gente concorda. Não é um assunto para criança, é um absurdo assistirem, tá tudo assim.
só que não foi feito para criança, tá? Tem todas lá as recomendações. O que a gente vai falar aqui não é criticar a plataforma de streaming. Não. Tá? É uma plataforma de streaming que nos capacita, a gente adora Netflix, mas não é esse o assunto. Ninguém vai boicotar Netflix, assim, nada. Exato. O problema não é, né, a plataforma disponibilizar. Por exemplo, eu vi uma pessoa que eu deixei meu filho de 6 anos ver sozinho. Gente, eu posso estar muito errado, mas tá escrito lá 16. Eu, Beto, acho que tinha que ser 18. A minha esposa diz acho que tinha que ser 40 a idade mínima. Mas assim, gente, tá escrito 16. Talvez a gente tenha que discutir um pouco essa questão de por que eu me concedo essa autoridade de ignorar uma indicação de faixa etária de 18, de 16 e liberar. Então, assim, quer ver uma coisa? Violência, as pessoas acham que, não, tudo bem, o mundo é violento, meu filho pode ver. Então, eu faria analogia. Ele pode ver pornografia também aos 7 anos de idade? Mas com acompanhamento. Ok, pornografia com acompanhamento também poderia. Não sei se eu estou viajando muito, mas eu acho que são... o que você falou. E o legal era saber como chegou esse assunto na sua casa, o que você achou. Tem esse assunto, a gente sabia que essa live seria polêmica, Round 6. Eu abri falando, até para quem está chegando aqui, é uma série da Netflix que está lá na plataforma para 16 anos. Então, assim, se você for deixar seu filho com uma conta da Netflix, você pode sim restringir os conteúdos e a classificação para ele dos conteúdos que ele vai navegar. Isso é um ponto. O que a gente vai falar agora, e é o que o Beto está falando, não é nem entrar na questão de avaliação da série, se a fotografia é bonita, se o tema é... Não é isso que a gente quer falar. A gente quer voltar e falar. O assunto chegou nas crianças e nos adolescentes. Tá até dentro das escolas. Por isso que a gente trouxe a Thaís e a Roberta agora para falar. Assuntos inapropriados para crianças e adolescentes chegam no ouvido dessas pessoas sempre, desde quando eu não tinha internet da minha geração. Eu lembro que chegava a revista lá, alguma criança conseguia uma revista de homem pelado, por exemplo. As meninas tudo que não tinha idade para ver aquilo saía correndo para ver. Tirava sarro, enfim. Mas é inapropriado e não é uma revista para criança. É óbvio que ela não comprou lá na banca, ela pegou, conseguiu. Então, assuntos inapropriados para crianças sempre chegam nas crianças. Exatamente, agora, querendo ou não. O assunto é como a gente lidar com isso e entender o porquê que alguns pais deixam assistir, os outros não, por que alguém fica mais perplexo que os outros. Enfim, agora eu acho que a Roberta e a Thaís, que também estão vivendo isso junto com as escolas, podem falar também com vocês. Porque eu acho que vocês vão trazer o equilíbrio para todo mundo que está mandando mensagem aqui. E um pouco tipo, calma, gente, vamos respirar. E desse grande desafio que é dos pais de conseguir colocar regra, que é o que a Andressa falou. Jamais a gente quer criticar o Netflix. E eu lembrei muito que agora, a gente acabou de sair, mas duas, a gente estava numa reunião com uma escola. E a escola estava falando sobre uma mãe que pediu para o pipoqueiro, para da escola, falar que o pipoqueiro não poderia mais ficar na frente da escola, porque todo dia o filho dela queria pipoca e ela não aguentava mais essa briga com o filho todo dia na saída. E a gente ficar aqui falando mal do Netflix seria a mesma coisa que apoiar que o pipoqueiro tem que sair da frente da escola e não ela que tinha que colocar as regras ali junto com o filho. Resumindo, não é do mundo lá fora que você tem que cuidar, mãe. Pesa demais mesmo, isso te estressa, isso te esgota. É do seu filho de casa, que como agora o mundo é dentro de casa, já é trabalho suficiente. Então, não perca seu tempo, sua energia, tentando pensar o que a Netflix pode ou não colocar. A classificação indicativa é uma sugestão, e mesmo onde, como o Beto falou, está para 16, mas eu acho que era para 18. E é exatamente essa situação. Quem tem um filho de 16, assiste primeiro, porque os caras sugerem uma idade, mas quem decide se o filho pode ver ou não são os pais. É responsabilidade nossa. E não interessa se você gosta ou não gosta daquele tipo de filme, de série. As escolas, então, que é só esse o assunto que as crianças falam. E aí, como que a gente lida com isso, então? Primeiro, não proíbe o assunto dentro da sua casa, ao contrário. Proíbe, pode falar para o seu filho que não é para a idade dele, que você não quer que ele veja, mas você assiste. E você conta para ele. Olha, é uma série que eu achei horrível. Uma pessoa, um monte de gente morre e é muito feio. O que estão falando na escola que você quer saber que eu te explico? Porque tem brincadeira de bola de gude,
de tal brincadeira? Tem, mas eles fazem tudo errado. Quando você tiver 16 anos, está indicado lá, daí você, por enquanto, você pergunta para mim que eu te falo. Esse pelo lado das famílias. Pelo lado dos professores também, não proíbe o assunto, porque a gente precisa ouvir o que eles estão falando, com quem eles estão falando. E nós, adultos, somos a fonte mais segura de devolução para eles. Não precisa mentir, gente. Assim, não é muito ruim. É ruim. Umas pessoas matam as outras. Eles misturam brincadeira de criança que não tem nada a ver em situações de adultos e você não vai ver porque eu não acho que você tem idade para isso. Esse é um ponto. O outro ponto em relação, não faz mal, ele vive comigo, ele não vai sair matando. Não, mas não é essa a questão. As pesquisas da neurociência comprovam que quando a criança é exposta a conteúdo violento, essa criança, lógico, gente, tudo tem a ver com contexto, com dose, mas essa criança, ela assimila pensamentos agressivos, ela tem sentimentos de raiva constantes, ela tem dificuldade de controlar reações físicas dela em situações que antes ela respiraria, controlaria, e ela passa a avaliar de forma negativa situações que são corriqueiras. Por exemplo, um amiguinho da escola passou e tropeçou. Uma criança que está muito ligada com violência, com esse tipo de série, por exemplo, esse amigo tropeçar, ele já vai virar. Pode até não ser violento, mas ele vai ser agressivo. Então, isso nós não temos como controlar. O cérebro da criança está em construção. Esse tipo de conteúdo só atrapalha e a criança não tem como controlar essa parte que é afetada no cérebro dela e que vai direto para o processo de aprendizagem também. Uma criança angustiada, né, não sabendo lidar com todas as reações que acabam, esses estímulos e essas reações que ele não controla, ele transfere para o momento do estudo, para a relação com os colegas, para a relação com o professor. Então, não tem a ver com sair matando alguém, não é isso que é o nosso medo. É o quanto ele vai conseguir se controlar. Agora, um outro ponto importante. Mas tem dancinha no TikTok, tem game. Não tem problema, gente. É a série que seu filho não pode assistir. Os assuntos que estão sendo delicados, que não estão mostrando nem falar pelo dinheiro, matando o outro, nem tendo que deixar o outro morrer porque eu que quero dinheiro, estão no videogame fazendo isso. E onde que tá a certeza de que não vai prejudicar desses derivados aí que estão nas mídias que filhos acessam? Num equilíbrio dentro de casa. É só você pensar num prato de comida. Mesmo se uma criança comer salada, todos os dias só salada, ela vai crescer saudável? Não, ela precisa de... Como que é a carne? De proteína, ela precisa de massa, ela precisa de todos os elementos para estar equilibrada. Então, a criança, hoje em dia, de 5, 6, 7, 10, 12 anos, ela precisa da tecnologia também, mas ela também precisa ler, brincar no concreto, conversar com o pai e com a mãe. Ela precisa correr no parque. É esse equilíbrio que faz a diferença. E bons conteúdos que não gerem esse tipo de consequência para o cérebro que ninguém, nem a criança, nem nós temos controle. E assim, essa ação, esse movimento da escola de postar um comunicado, de falar com os pais, é uma coisa muito positiva, porque é realmente agir como... A escola tem que agir como uma rede de apoio para sua filha. Então, seu filho está aqui na minha escola, eles estão falando sobre isso. Estou te contando, vai atrás, vê o que é. Então, essa parceria de escola e família é cada vez mais especial, porque realmente a informação está vindo de todo lado para as crianças, para os adolescentes. Então, a comunicação tem que ser feita de um jeito muito claro e ágil. Seu filho de 5 anos, de 6 anos, chegar falando desse assunto, não faz cara de, não, esse assunto não. Esse assunto sim. Quem falou? Vocês fizeram o quê? Você quer saber o quê? Ele vai falando. Aí, posso assistir? Não. Aí senta, olha no olho e fala, filho, isso não é para sua idade e eu não quero que você assista. E o que tem lá? Tem gente que morre? Tem várias cenas que não são para sua idade. Tudo que você quiser saber, você pergunta para mim que eu vou te falar. Isso que o Beto fez foi muito legal, né? Foi. Falar, eu vou ver e veja se você pode ver. Não pode. Não precisa ter medo de,
Todos os amigos dele de 10 anos viram. É. Foco no seu filho. Não faz bem para ele e não pode. E é muito importante também o seu tom, a sua fala. Não proíbe, não mostra que é um assunto que você vai ter uma coisa se ele falar, mas o seu tem que ser firme. Não, você não vai assistir isso porque não é para sua idade, eu não quero que você assista. E firme desse jeito, olhando no olho, mas pode me perguntar. O que mais você quer saber? Tem aqui, no TikTok, o que você fez? Acompanha o que ele estiver fazendo e em situações que vai aparecer, gente. Agora vai virar tema de máscara, de não sei o quê. Não tem problema, ele não pode ver. Sim, entendemos. Eu acho que ficou bem claro. É o que a gente também estava falando. Tem assuntos que vão virar mundiais, que é uma série como essa, outras questões são desastres naturais, enfim. Coisas que a criança vai chegar e vai escutar e vai ter curiosidade. Para mim é muita da curiosidade. E acho que o Beto falou, né? O equilíbrio. Quem acompanha o Beto nas redes sociais dele sabe que é um cara leve, que conversa muito com os filhos e tal. Os filhos já estão grandes, né? Começando a entrar já aí, né? O último entrar na adolescência. Mas tem isso. Eu acho que seria bacana também a Vanessa trazer, complementando muito do que as meninas, a Roberta e a Thaís trouxeram. Ô, Vanessa, na sua casa também falou disso ou foi pauta? Foi pauta. Primeiro, eu adoro ouvir vocês, eu me divirto com o Beto. E as meninas, é sempre uma aula, né, gente? Adoro. Foi pauta, mas veio de fora também, que eu achei que foi um movimento interessante, assim, porque a gente acha que a gente tem um máximo de controle, né? A gente fantasia que a gente tem esse controle, mas eu fiquei sabendo que a Laura, minha de 10, vê porque as mães da sala, do grupo do 5º ano, começaram a falar que estavam vendo, que estava tendo esse movimento. Mas eu queria trazer 2 reflexões, acrescentando o que as meninas falaram, que eu acho que é importante, que eu vi até nas matérias da Pais e Filhos, vi nos posts que estavam rolando, que a gente também, vi também lá no grupo de pais da sala da Lalau, que era, mas qual que é a diferença dessa série para o fato de que a gente foi criado vendo bigornas esmagando personagens, né? Teve Pica-Pau, a gente matava o Papaléguas, assistia a ver. Qual que é a diferença disso? Por que agora é tão mais impactante? Acho que é uma reflexão importante. Para quem não sabe, eu sou doutora em psicologia, então acho que é importante trazer essa reflexão até para a gente qualificar o nosso argumento. Qual que é a diferença disso? E por que será que essa série ela traz as crianças tão próximas? Qual que foi a linguagem que aconteceu nessa série que as crianças se interessaram com tanta... né? Elas ficaram muito afim de assistir a série. Então, qual que é a questão? A questão é que eles fizeram uma série usando elementos do universo infantil. Então, tem a questão da musiquinha, tem a questão da boneca, né? Tem essa... acho que veio vindo até da Casa de Papel, né? Essa coisa da fantasia vermelha. Então, já eram elementos do universo infantil, tudo amarrado numa cena do proibido ainda por cima, né? Da transgressão. Então, qual que é a diferença? A diferença é que, apesar de a gente ter cada vez uma educação mais higienizada, a gente está tentando limitar mais o acesso. Não pode falar isso, não pode ver aquilo, essa coisa que a gente acabou até banalizando do que é o politicamente correto. Fato é que a diferença está nos elementos. As crianças, quando veem o Pica-Pau sendo esmagado, é um elemento fantasioso, é fantasia, é fantástico, serve até, exagerando, para elas elaborarem conflitos e situações que elas não estão acostumadas. A série traz elementos da vida real. Então, assim, é quase como se fosse razoável a gente matar pessoas por conta de dinheiro. Então, a gente banaliza, a gente torna as crianças... A gente expõe as crianças a um tema que elas não estão preparadas. Eu não sei se todo mundo sabe, mas como são feitas as classificações, né? A sugestão de classificação etária, como as meninas bem colocaram. Porque é uma sugestão. Quem decide são os pais. Embora também estou vendo uma inversão de valores aí, que a gente não sabe falar não para as crianças porque elas estão super empoderadas, né? A gente fala não para a criança e elas vêm cheias de discursinho. Mãe, você não sei o quê. Não. A ordem é clara. Não é negociável. Quem manda aqui nesta casa sou eu e o pai das criaturinhas. Não tô confusa sobre o meu papel aqui. Tem que estar claro. Quem manda aqui somos os adultos. Ponto. Dito isso,
A gente tem que ter esse canal de comunicação muito aberto, dizendo, não pode. Por quê? Porque não. Porque em algum momento a gente tem que se vingar, né, dos nossos pais. Porque não. Porque tem temas que não são para a idade de vocês, assim como a mamãe toma vinho e vocês não, porque vocês não têm idade, a mamãe vê séries que você... Porque sim, porque eu sou adulta, porque eu tenho mais maturidade para elaborar. Voltando. Como são feitas as sugestões de classificação etária? Não é do nada, não tem um sorteio, não é um papelzinho aleatório. Hoje essa aqui é 16 anos. Não, não. É uma equipe multidisciplinar, com psiquiatras, com psicólogos, com pessoas que leram muito. Tem uma equipe que senta lá e avalia. Todo mundo avalia e faz uma sugestão. A imensa maioria das vezes, as sugestões são acatadas por esses profissionais, embasados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é toda uma série de pessoas que estudaram para isso que chegam lá e falam. Bom, então vamos acumulando coisas. Porque eu acho que também tem uma fantasia também sobre o papel do psicólogo, que toda vez que você pergunta alguma coisa para o psicólogo, parece que a resposta é depende. E é mais ou menos. Tem coisa que não depende de nada, tem coisa que é sim e é não. Então, assim, crianças com menos de 16 anos podem ver a série? Não. Ponto. Como a gente vai falar desses temas com os nossos filhos? Agora sim, depende. Mas o canal de comunicação, ele tem que estar aberto para trazer esses conteúdos, para acolher esses conteúdos, mas a firmeza de dizer está proibido. Ah, mas eles vão ver escondido. Sim, eles também vão comer chocolate antes do almoço, né? E acho que tem mais uma consideração que eu acho importante de dizer, que é assim, que nem o Beto disse, eles não vão, né, os nossos filhos, nessa situação super privilegiada, que eu gosto sempre de lembrar, que a gente sabe que a gente tem uma condição privilegiada, eles não vão sair por aí matando pessoas por conta de dinheiro e tal. Mas, mesmo em famílias privilegiadas do ponto de vista socioeconômicos, a gente tem sim aumento de violência quando as crianças são expostas à violência. Então a violência sim é alimentada por violência. É um fator de risco para crianças de qualquer situação se tornarem mais violentas. Isso é inegociável. Tem milhares de pesquisas que falam disso, assim. Não é uma... Ah, não, mas com certeza. É só um filme. É muito do que a Roberta também falou, né? Que você trouxe, né, Roberta, essa questão do... É um cérebro em formação, né, gente? Mas eu achei legal que a gente está levando essa live para dois caminhos. Um é quem cria, quem manda, quem fala e dita o que é bom para o filho ou não, são os pais. Independente do que as plataformas estão falando. A gente sabe que o Instagram aqui, a gente sabe que não é para criança. E tem criança com perfil do Instagram moderado por pai, ou acompanhando, ou por TikTok, porque quer fazer vídeo, mas com acompanhamento do pai. Então, assim, quem decide é o pai. Agora, os prós e contras de todas as decisões e caminhos, aí também é o que a gente também está trazendo aqui. Ô, Beto, te ajudou a clarear um pouco? Você foi até elogiado pelo jeito que você lidou? Sabe que é sempre um prazer ouvir essas três, né? A gente sai, no mínimo, com o coração mais sereno. E eu acho assim, eu percebi, até em alguns comentários que eu vi aqui, isso que a Vanessa comentou, esse medo dos pais de desagradarem os filhos, de dizerem não, porque sim, quem manda aqui sou eu, né? Assim, tem diálogo, óbvio que tem. Tem democracia até ali, porque se tem respeito, né? Mas assim, quem diz sim ou não para várias situações sou eu e a mãe de vocês. E isso tá certo. Eu vejo que muitos pais têm medo. Uma mãe perguntou ali se pode colocar senha. Pode, gente. Aliás, se pode pedir para o filho não botar senha no celular. Claro, meu filho de 9 não tem senha no celular. Ou ele tem a senha que todo mundo sabe. Por quê? Porque a gente tem que ver o que é intimidade e privacidade, né? E aí diferenciar essas questões. Intimidade é uma coisa, privacidade aos 9 anos de idade não é bem assim. Eu preciso saber por onde ele está transitando. Então, super me esclareceu. E eu acho importante, em relação a essa série, a gente tem isso muito claro, né, Andressa? Que é o que tu concluiu. Quem dá as tintas, as linhas da educação dos filhos em casa, somos nós.
São os pais. Minha Pais não mãe têm até um... hoje, eu com 37, ela ainda fala não pra mim, eu tenho que obedecer. Exato. Não, a Não ideia sei é essa. você. Não, vai ser assim, sem dúvida. Mas a ideia é Ainda essa. sei. A ideia é essa, né, gente? Assim, pra série é isso. Poder... A Vanessa disse bem, não pode. Ponto. A Roberta Thaís também, né? É isso, vida que segue. Ai, meu filho vai sofrer porque todos os amiguinhos estão vendo, gente. Não, né? Essa Não. etapa a gente já tem que passar com o coração Roberto, tranquilo. você arrasa, mas assim, a gente vai continuar essa conversa. Eu sei que a Roberta tá desesperada, porque eu sei que ela pegou um gancho aí que ela quer falar. Mas Vou eu vou deixar colocar você. aqui agora também. E o Instagram não deixa. Eu vou trocar só você pela Fê. Troca. Mas não é uma Então troca tá. que eu Não, tô gosto mais de um. Eu gosto super dos bem dois. substituído. Coração de mãe, entendeu? É tudo igual. Tchau pra vocês. Muito obrigado. Um beijão. Obrigada. Tchau, Beto, tchau. obrigada por trazer esse assunto. Ainda qualquer coisa a gente fala mais se necessário. Você tá com a gente. Tranquilo. Um beijo. Até. Tchau, tchau. Beijo. Aí, Roberto, antes de você pegar esse gancho do Beto, eu vou só colocar a Fefa aqui, que ela tá acompanhando desde o começo. Também mandar um beijo, que eu tô vendo um monte de gente aqui acompanhando. A Giovana Tominaga, um beijo, G. Pra você. Vou botar aqui a... Oi, Fefa! Ei, tudo bom? Tudo bem? Peraí. Ai, tá. Travou aqui. Eu tô te vendo. Tô te vendo também. Ué, Nós estamos vendo e ouvindo você, hein? Não fala mais. agora foi. E aí, Não vai tudo falar bem? besteira. Ô, Gente, Fefa, obrigada. eu tava ouvindo todo mundo, é engraçado que eu ia respondendo junto, sabe? Parecia que eu já tava dentro da live. Me senti já dentro da live sem estar ao vivo, tá? Então, a gente até falou assim, porque eu fui convidando ontem à noite um monte de gente, aí foram aceitando, falei, vamos ter que fazer um rodízio aí. Mas foi bem bacana porque trouxe o relato do Beto e o post dele teve um viés e o seu foi muito parecido quando você postou, mas diferente até. Eu acho que a gente pegou ali naquele post que você faz, naquele momento do choque. Porque a Fefa tinha acabado de assistir a primeira e ela falou assim, gente, acabei de ver a primeira. Tô chocada, o que é isso? Que quando eu assisti também fiquei assim. Vou reforçar, gente. Aqui não é uma live de crítica ao Round Six sobre conteúdo, qual é a direção, fotografia, não, ator, não é nada disso. Uhum. Os assuntos chegaram com as crianças nas famílias, nas escolas, e aí pais como a Fefa estão assustados e, tipo, pedindo ajuda, né, Fefa? Conta aí como é que foi. Foi muito engraçado que, para mim, apareceu que nem foi com o Beto. Eu abri o Netflix para assistir algum filme e tava lá como a primeira opção, né, dos mais vistos, Round Six. A hora que eu olhei aquele nome, isso faz o quê? Umas 2 semanas, acho. Eu falei, deve ser alguma coisa de luta. Nem vou olhar, sabe? Quando vem na minha cabeça, veio isso na minha cabeça. Aí, essa semana... os meus 2 filhos, um de 8 e um de 10, trouxeram um assunto para casa. Mamãe, a gente pode ver Round Six? Aí eu falei, não, o que é isso, né? Assim, não, é uma série, nossos amigos estão vendo. Aí eu lembrei, né, que eu tinha visto lá no Netflix, né, como primeira opção. Eu falei, deixa eu dar uma olhada o que é. Aí eu fui pesquisar, fui ler. Até então eu não tinha assistido nada. E fui ler. O que eu li, eu falei, não é para a idade de vocês, é uma série para adulto e tem muita violência, não vão assistir. Tá bom. Isso foi no começo da semana. Aí, no meio da semana, voltando da escola, eles falaram assim, mamãe, o meu mais velho falou primeiro, mamãe, só eu e o meu outro amigo, falou o nome do amigo, que nos estamos assistindo. A gente não tem nem assunto na escola, porque só falam sobre esse assunto. A gente parece bobo, não tem o que falar. Ninguém quer falar com a gente, porque a gente não sabe do que se trata. Aí o meu pequeno veio em cima. Mamãe, na minha sala, o de 8 anos, na minha sala também, tá todo mundo assistindo, é mó legal, que tem não sei o quê. Eu falei assim, não, gente, não é legal. Do pouco que eu li, eu vi que não é para a idade de vocês. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou assistir Daí o meu mais velho falou, por que você não assiste e vê se não dá para eu assistir? Olha lá, ele seguindo a dica, ele Roberto. me pediu para eu assistir. Eu falei, não, eu vou, depois, quando eu tiver um tempo, eu vou assistir.
Aí eu fui ontem de manhã, eu tava esperando as atividades deles. Aí eu assisti o primeiro episódio. Assim, até, sei lá, 40 minutos mais ou menos, já eram, assim, para mim, pensando como mãe para os meus filhos, se eles iam poder assistir ou não. Eu já vi que não ia dar. Mas aí depois que começou a cena da boneca, com brincadeiras infantis, com aquele. Como que é? Tô sem spoiler nessa live, Batatinha gente. Quem não frita, assistiu, 1, quer 2, assistir. 3. Aí a boneca vira. Da mesma forma que eu vi que os personagens ficaram tão chocados com a primeira morte, eu fiquei também. Eu fiquei imaginando. Imagina uma criança assistindo isso. Aí eu assisti o primeiro episódio. E aí meu filho me escutou, o pequeno me escutou fazendo os stories. Mamãe, o que você tá falando que não pode criança assistir? Eu falei, o que você acha? Round 6, não é para vocês. Ah, você então assistiu? Eu falei, assisti e assisti para ter certeza que vocês não vão assistir. Aí depois o mais velho, ai mamãe, mas por que só a gente não assiste? Eu falei assim, por vários motivos. Aí eu sentei, conversei, porque vocês não têm idade, isso e aquilo, tem muita violência. Ah, mas ele falou do Naruto, mas o Naruto também tem violência. Eu falei assim, o Naruto também tem violência, preciso até me inteirar mais do Naruto, mas é um desenho, né? E aí eu falei, não, mas o Naruto também eu não gosto. Depois eu até vou ver melhor o Naruto, mas assim, o Round 6, o que eu vi não é pra sua idade. O maior motivo para você não assistir é porque eu te amo muito. Você não tem idade para isso. Não vai assistir, não tem conversa, entendeu? E aí. Mas é engraçado deixa eu só te isso que interromper. você tá contando, Fefa, Não, só que o filho dela sabe que é errado. Ele sabe, tipo, vai assistir, ele sabe que é errado. Não. Gente, assim, eu vi, né, que a classificação... Ah, você quer... Deixa ela falar primeiro. Fala. Depois a Roberta, que eu travei ela lá. Não, que a classificação é 16 anos, né? Eu adorei que ela falou, não, porque se é 16 anos, os pais que têm que resolver. Não, você não vai assistir. Aí tem gente falando, mas tem no TikTok... algumas cenas um dos e tudo mais. Que eu acho que a gente tem que abordar, porque não deixar TikTok, assistir, né, gente. Aí uma coisa, né? Eu recebi uma mensagem falando assim, TikTok também não é para criança, né? A classificação para TikTok é 13 anos. Enfim. Então, assim, eu sou um pouco chata em relação a isso. Meus filhos não têm TikTok, não têm Instagram, não têm, sabe? E não vão assistir Round 6. Porque sim, eu coloco os limites. Porque você avaliou, porque eu você avaliei, decidiu, e tudo isso, né, Fefa? Oi? Você avaliou, você decidiu e tomou essa decisão, que é justamente o que eu estava falando. Eu queria passar a bola para a Roberta, que até antes do Beto sair, eu acho que ela tinha um gancho para pegar em relação a isso, né? Sobre que a gente estava falando que você fez, foi a atitude que você tomou. E até o seu filho sabe que é errado, que ele veio falar, tá bom, vai ver lá e contando, cruzando os dedos para ver se ia ter uma chance. Se eu ia dar uma liberada, né? Né, Roberto? Então, são 3 pontos. Oi, Fefa, querida. Oiê! Uma é que assim, muitas mães têm trazido para nós essa situação que o filho comenta, mas e o Naruto? E, gente, nessa hora, é a hora de ir no fluxo das belas argumentações que eles trazem, mas manter a sua linha de pensamento. Então... filho, então você acha que eu devo proibir o Naruto também? Pronto, gente, é da hora que você falasse isso. Não. Eu vou reavaliar, entendi que você estava falando que é melhor você não ver mais o Naruto também. Pronto, tá aí. Agora, segundo ponto, que é o que eu ia dizer em relação ao momento que o Beto falou, quando ele estava assistindo, de todos nós adultos, né, tem momentos que a gente fica tão desesperado, eu tampo o olho assim, fico esperando passar para olhar de novo a cena. A criança, ela não sabe separar assim, agora eu não vou ver, esse pedaço eu vou ver.
qual é o mecanismo que ela cria para lidar com situações que ela não dá conta emocionalmente ainda? Ela cria, o cérebro dela cria um processo de dissociação daquele momento que ela está vivendo. Então ela continua assistindo e ela vai criando como se fosse recursos para ela não sentir a angústia, a dor que aquilo gera. E depois ela não sabe separar e ela transfere isso para outros momentos. E é nisso que está comprovado que quando são expostos a muitas cenas assim de violência extrema, continuada, as crianças têm uma redução na sensibilidade à violência, ou seja, eles vão aprendendo que, nem é tão forte, tá batendo naquela pessoa, nem é tão ruim. Eles vão ficando mais... Acha normal. Cada vez de assistir coisas mais violentas sem que isso mexa com eles. Eles perdem a capacidade de ajudar o próximo em situações que no piloto automático a gente corre e socorre, eles vão ficando resistentes a isso por essa dissociação de momentos difíceis e elas perdem a capacidade da empatia. Então não é você pensar assim, meu filho não vai sair matando ninguém. A gente não quer filhos que simplesmente não matem as pessoas. A gente quer filhos que consigam amar a outra pessoa, se conectar, sentir a dor do outro, ajudar alguém que está precisando e reagir com protestos, como for possível, diante da violência. Então não é porque meu filho não vai matar ninguém de ver uma série que ele pode ir lá ficar assistindo. Então é essa a questão. E deixe eles argumentarem, é legal, não corta os argumentos quando eles falarem, mas todo mundo assiste. É aqui, é esse momento que você vai ensinar para ele que quando aquele grupinho de amigos for usar droga, que ele não vai ter que ir porque todo mundo foi. Porque é agora que ele vai aprender isso. Filho, todo mundo assiste? Tá bom, então eles estão assistindo. Você não, você quer perguntar alguma coisa para você ter assunto lá na hora? Ou vai ter assunto com quem precisa, com quem sabe o que você está falando, ou só escuta. Não, é agora que você ensina que para pertencer ao grupo, ele não tem que fazer tudo que o grupo faz. E eu acho que a Vanessa... Maravilhoso isso. Com dessa certeza. Da regra, né? Dos pais conseguirem colocar regra e manter essa regra como pais, como responsáveis, adultos. Porque uma coisa que a gente escuta muito dos pais é esse argumento de mas meu filho é muito bom em argumentos. Então, quando eu coloco uma regra, ele consegue me convencer do porquê não cumprir essa regra. E assim, a gente quer crianças que argumentem, que tenham criatividade para conseguir trazer outros pontos de vista. Mas o que a gente sente muito é que os pais colocam a regra já com peso na consciência e querendo um argumento dos filhos para eles poderem quebrar aquela regra. Então, pode deixar o filho argumentar, conversa, é isso que a gente falou, deixa a conversa acontecer na sua casa, no carro, em todo lugar, mas a regra tem que ser colocada e mantida. Teve uma pessoa, posso só pôr um parênteses rapidinho? Teve uma pessoa aí eu que vou passar a bola para Vanessa, que ela tá doida para Teve uma pessoa que falou assim para mim, eu acho muito pior proibir. Aí eu prefiro deixar assistir e sempre conversar. Aí eu falei assim, eu converso proibindo. Eu prefiro conversar. Não, você não vai proibir, você só vai falar que não vai assistir. Agora então, mas não vai assistir. Então eu converso porque não vai assistir, entendeu? Não vou deixar. Exatamente. Enfim. Vanessa, e aí, o que você acha de toda essa situação agora que colocaram? É que eu achei o que a Fefa falou lindo, né? Quando ela fala assim, eu não vou deixar você assistir porque eu te amo muito. Porque, na verdade, a gente tem a sensação de que amar é dizer sim, né? Quando a gente está na função de mãe, a gente tem a sensação de que, eu não vou frustrar, eu não vou deixar triste, ele vai ficar excluído com os amigos, ele vai ficar sem assunto, tadinho, né? E, na verdade, amar também é falar não. E eu acho que a gente está passando por uma fase de transição, de novo, que é a volta para fora, né? Então a gente está saindo da pandemia e a gente também naturalizou muito que, assim, pelo amor de Deus, eu tenho 45 calls agora, eu tenho que fazer o arroz, eu tenho que limpar o banheiro. Se essa criança não está enchendo meu saco, está vendo telas, maravilha, que bom, vamos continuar assim. A gente também banalizou o impacto do uso de telas na educação das crianças. A gente está exausto, a gente está cansado, a gente já baixou a guarda e também a gente fica num conflito que é, poxa, quando eu preciso fazer o call, eu incentivo que ele fique na tela. Então agora também já acostumou, já ficou tantas horas, a gente foi perdendo a noção, o critério do que é que pode e do que não pode, numa tentativa de falar sim como prova de amor. E quando, na verdade, muitos não serão ditos como prova de amor, né?
Que Com lindo certeza, isso que foi você muito falou. forte. Eu lembrei da minha mãe falava assim quando eu ficava, eu quero isso, eu quero fazer isso, por favor, tá todo mundo fazendo. Ela, assim, olha, antes você chorando agora do que eu depois. Ela sempre falou isso. E desde criança isso me pega muito, porque eu entendi o que ela queria dizer. E quando ela falava isso, eu falava, meu Deus, eu não posso fazer também nada que a minha mãe também vai ficar triste ou que possa fazer algo de ruim comigo, porque eu sei que eu sou amada por ela. Porque os filhos sabem que quando tá criando e falando não, eles estão sendo amados, certo? Você tem essa sensação, Fefa? O não, a criança pode não gostar, mas dá uma proteção de estar sendo amado, não sei. Então, quando eu era filha, eu não entendia muito não, né? Mas hoje eu entendo como mãe. Talvez eles não entendem o meu não hoje como deveriam, mas um dia eu acredito que eles possam me agradecer, como hoje eu agradeço a minha mãe. Então, eu acho que ali no auge da frustração, né? Quando a criança recebe esse não, ela fica frustrada, ela contesta. Muitas vezes ela não vai enxergar um benefício, né, daquele não. Mas com o tempo ela começa a entender, com a maturidade, com o crescimento. E é isso, o não da nossa mãe nos livra de várias coisas ruins. Eu vejo Com hoje assim, certeza. né? Sabe que é uma coisa também legal da gente falar é que nós não temos como controlar tudo que nossos filhos vão fazer. E nós temos que nos acostumar que nós temos o poder de influenciar o que eles vão fazer. Então, quando você falar não, não vai assistir porque não é para sua idade, assim, tenha em mente que existe o risco de em algum cantinho da escola, na hora do intervalo, que for no banheiro, alguém vai mostrar para ele uma cena da série, ou, sei lá, um momento que for dormir na casa do amigo, vai assistir, mas é muito diferente ele assistir tenso, com culpa, com medo, porque sabe que está fazendo alguma coisa que a mãe não aprovou, e ele assistir lá assim, eu posso tudo, eu convenço minha mãe do que eu quiser, isso é tranquilo, minha mãe deixou. Se ele acabar assistindo, esse sentimento de estar fazendo alguma coisa contrária àquilo que foi permitido pela mãe, de uma forma colocada sem ser eu te proíbo e pronto, essa mistura de sentimentos que ele vai ter já ajuda muito para que ele não consiga, o cérebro dele não assimile aquele conteúdo de uma forma tão tranquila como se... Tão relaxado, né? Vai estar relaxado. Nossa, faz todo sentido isso, eu não tinha pensado nisso. Porque é saber que tá errado, você vai ver um negócio que tá errado. Mas se você libera, tipo, facilmente, não é tão errado assim, então. O mundo tá errado, só a gente tá certo. Né, Vanessa? Eu acho que essa é uma consideração muito importante mesmo, que eu acho que a gente ainda não tinha falado. E é isso somado ao fato de que, e se você tiver alguma dúvida, venha falar comigo. Né? Assim, vai aparecer o assunto, vamos fazer estão organizando as gincanas, né? As crianças estão organizando gincanas nas escolas para brincar com esse tema. Eu fico imaginando assim, quem que está controlando o limite, até onde vai, né? Se o fim na série é matar, até onde vai a gincana, né? E os desafios cada vez menos adequados para a idade, né? Com conteúdo não necessariamente atrelado a essa série, mas assim, as verdades e consequências, desafios e tal. Sempre teve, né? Uma pequena transgressão, mas o que eu tenho escutado no consultório são transgressões muito profundas, assim, né? Com conteúdo sexual, com conteúdo de violência e tal. Então, assim, a culpa, não ficar tranquilo com essa situação, acho que é um ponto importante, até neurologicamente falando, mas também, assim, e se der tudo errado, eles assistirem, entrarem em contato com esses conteúdos, saibam que as melhores pessoas como referência são os pais, né? A gente tem que ter critério. E acho que são coisas muito simples, assim, que não é sim para tudo, não é não para tudo. Então, quando a minha mãe fala sim, é um sim qualificado. Quando a minha mãe fala não, é um não qualificado. Não é do nada, não depende do humor dela, ou do meu jeitinho meigo de convencê-la, ou do meu jeitinho birrento. Não, o critério é qualificado pelos pais, né? Então, assim, não é dependendo do jeito que eu falo, ou... Não. Não importa o que vai acontecer. Mas eu quero. Mas meus amigos. Mas o que? Mas então eu vou me tacar no chão. Então eu vou fazer greve de fome. Não. Quanto mais seguro você tiver da decisão que você tomou, não importa. Não. E eu acho que chegou uma pergunta aqui, como reverter quando eles já assistiram a série? Foi a Jana Alcelli mandou.
acho que é isso, né? A gente entrar em contato com o É. conteúdo. E como você ficou... Assim, esse também é um outro recurso muito importante que a psicologia nos ajuda. Todas as vezes que a gente for pego de surpresa por um conteúdo que você não sabe lidar, fala, uou! Mamãe, como são feitos os bebês? Mamãe, o que é crack? Mamãe, qualquer pergunta que você olha e fala, preciso de um tempinho, a resposta é como você se sentiu? Ou o que você viu? Sempre voltar a pergunta. É uma estratégia que até para você voltar e falar, oi, calma, como que é mesmo? Porque os meus filhos adoram as perguntas mais complicadas, eles fazem dentro do Uber. Sempre. Toda vez. E aí o Uber, em geral, começa a rir. Então, assim, e aí nesse momento você volta e fala, calma. Ah, onde você ouviu isso? Ah, como é que você ficou quando você viu aquela cena? Você tem um tempo até para você voltar pro jogo, assim. Com certeza. E é muito do que vocês falaram. A gente estava falando sobre esse assunto de querer, de pedir e assistir, da proibição. Eu acho que dessa live, o que a gente pode ser direto, assim, dar uma conclusão pelo que a gente falou, não que seja nada obrigatório para você seguir do que a gente fala, né, quem está assistindo, mas a gente entendeu que a série está dentro da Netflix, tem uma indicação de para cima de 16 anos para assistir. As crianças estão pedindo. A recomendação da questão parte psicológica, neurológica, de neurociência não é bom em colocar seu filho para ver cenas tão violentas como está explícito nessa série, por questões de desenvolvimento. Não quer dizer que ele vai sair matando, não é isso, mas ele está em desenvolvimento, colocar só coisas boas é sempre melhor, né? Tá absorvendo tudo. Isso foi um dos pontos resumidos aí que a gente trouxe. Agora, como proibir? É aquela proibição que a gente falou, ou você proíbe, ou você fala que não vai assistir, mas não é uma proibição, só que você não vai assistir. Só que uma das questões que trouxeram agora mas ele pode vir em outro lugar. E aí? Então é conversar sobre isso, o que ele viu e como ele se sentiu. Porque pode ser que ele não tenha o login da Netflix para acessar a série completa, mas via um TikTok do celular de outra pessoa, pode ser que apareça, certo, Roberta? Exatamente. E é isso que a gente não precisa também se desesperar, tentar encontrar em todos os lugares onde aquilo está para o filho não acessar. Não. O seu foco é o seu filho, não é o resto que está acontecendo ao redor no mundo. É nele é ele que você influencia. Então, conversa, não proíbe o assunto, não proíbe, porque você vira a fonte de referência dele se o assunto não for proibido. Ao contrário, ele vier falando, estimula. E aí, quem fez o quê? Para onde foi? O que faria? O que seu amigo falou? Não proíbe o assunto, mas pode, sem medo, falar, não, você não vai assistir. Eu acho que esse ponto entra muito no resumo também que a Andressa fez, que a Fefa falou muito bem e a Vanessa também, que é o do poder falar não, porque a gente tem recebido muitas mensagens de pais com essa fala que a Fefa falou e que a mãe falou para ela, eu não falei não, mas eu conversei. Gente, pai pode falar não, se o filho tá indo pôr a mão no forno, você fala não pode, você não precisa fazer uma filosofia do porquê não é para pôr a mão no forno, não sei falar não, a palavra não pode e deve existir também na educação dos filhos. E os pais podem fazer isso. Tem muitos pais achando que não pode falar não. Esse não traumatiza. Assistir o negócio achando que é normal, isso sim traumatiza. É isso aí. Gente, eu acho que foi bem esclarecedor. Eu acho que deu uma aliviada também. Essa live vai ficar salva. Se o Instagram deixar, mas vai ficar salva, a gente vai fazer de tudo. Mas eu acho que foi esclarecedora. Eu acho que vale compartilhar para grupos de colégio, escolas aí, para quem precisar. Porque aqui tem caminhos. E dá uma acalmada assim no coração de todo mundo. Vamos parar de ficar falando, a série é ruim. Isso aí é outra live. Aliás, eu vou perguntar. Thaís, Roberto, vocês assistiram? Sofrendo, mas assistindo. Então, eu assisti sofrido. Eu gostei de sofrer. Eu fui gostando, porque eu assisti até o final em 3 dias. É uma loucura, né? É aquele meme. É aquele meme. O Brasil tá tão light. Deixa eu relaxar aqui, ligar a TV e ver. É tipo isso. E você, Fefa, você só assistiu o primeiro episódio ou foi? Não, eu comecei a assistir mais, porque eu queria entender o resto, né? E porque ele puxa também. Não, gente. E quando você falou da live, eu falei, não, eu quero entender ainda mais. Vai que o assunto se estende de alguma forma, eu quero entender do que vai ser falado. Eu assisti bastante já. Aqui na redação, tô achando horrível, mas eu tô assistindo. A gente assistiu e ficou falando.
não era assim que parte você mais gostou. A gente falava assim, qual a parte que você achou mais absurda? Era assim. Não, eu acho assim que é muito. Eu acho que tem adulto que nem. Tem até adulto que não dá para assistir, porque mexe tanto com as fragilidades do ser humano ali, né? Tem tanta coisa profunda, enfim, é outro assunto também. Mas aí Mas eu tô assistindo. Eu acho que eu tive que assistir. Eu tive que assistir, né? Por conta de tudo isso. E você, Vanessa? Então, a verdade é que assim, às 11 da noite, quando você falou, amanhã tem uma live, eu comecei a ver. Acabou essa noite. Isso, eu fui vendo, lendo resumo, eu falei, gente do céu, mas é assim, não tava no meu próximas séries a serem vistas, mas eu falei, gente, agora eu preciso ver a live, né? Porque eu preciso ver a série para poder fazer a live. Então, é exatamente o que aconteceu comigo. É o que aconteceu comigo. Eu falei, ela me chamou pra live, agora eu tenho que assistir a série, né? E eu fui dormir de boa. Bacana, tamo junto. Meninas, muitíssimo obrigada. Agora, o pessoal que está assistindo, a gente também vai subir uma matéria no site para também deixar esse conteúdo disponível lá, de tudo que foi falado aqui, de caminhos, né? Das indicações aí de como lidar com isso, que foi o que a Thaís e a Roberta falaram, a Vanessa Ábido, e os relatos do Beto Bigatti, o Pai Mala, e da Fefa, do Promovida Mãe, todos meu squad aqui na Pais e Filhos, meus parceiros que eu amo. E é isso. Obrigada por salvar a gente aqui, por essa live inesperada e por salvar muita gente aí, pais que assistiram aqui. Ficou muito bem aí a audiência. Linda, muito obrigada. Beijo, Vanessa. Obrigada pelo convite, amei. Beijo. Tchau, Beijo, gente. Tchau, Até gente. a próxima. Tchau, meninas. Tchau, Dê. Tchau, tchau.